Graça e paz, bom dia a todos. Bom, vamos começar aqui esta lição de número 12 da Escola Bíblica Dominical da Igreja Vidas no Altar. Hoje fazendo a transmissão de vídeo, estou gravando ela para inicialmente postar no meu canal no YouTube, para depois postar no Facebook da igreja. Meu nome é Elimar Júnior, quantas almas eu não sei que esse vídeo vai alcançar. Esse domingo histórico de pedido de oração de um presidente da nação, a qual a gente nunca tinha visto isso desde Reis, a história de Reis, Segunda Reis, Crônicas ou Samuel, Segunda Samuel. Nunca tínhamos visto isso antes. E um presidente da nação pedindo para que o povo fizesse jejum para orar pela nação. Não é? Hoje pretendo ser muito breve, trazer essa 12ª lição para você. Espero que você esteja me ouvindo muito bem. E vamos trazer essa 12ª lição, falar a respeito de Jesus. Tentar também trazer hoje, nesse domingo, um pouco mais à tarde, a 13ª lição, para que nós consigamos dar prosseguimento àquilo que nos é ordenado a fazer a respeito da Escola Bíblica Dominical. A igreja a qual estou fazendo essa transmissão é a Igreja Vidas no Altar, aqui de Cachoeira de Itapemirim, Espírito Santo, no bairro Aeroporto, Boa Vista, a Rua Silvino Ambrosio, número 4. Quem quiser fazer uma visita será muito bem-vindo. Aos meus irmãos amados, estou muito alegre e contente, vendo que muitos acordaram cedo para ir ao monte orar, cedo mesmo, 4h45 da manhã. Glorifico a Deus por todos vocês. Pena que não pude estar lá também, mas fazendo essa transmissão aqui, fazendo esse vídeo da Escola Bíblica Dominical, glorifico a Deus por todos vocês. Antes de mais nada, vamos fazer uma oração para iniciarmos essa Escola Bíblica Dominical. Queria que você levasse sua mente até o trono de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos neste momento aqui fazendo este vídeo para que muitas pessoas que irão porventura, de agora ou muito tempo depois, ouvir este vídeo, essa transmissão que será pelo Facebook, como também no YouTube, não sei aonde o Senhor quer direcionar esse vídeo. Seja feita a tua vontade, o teu querer. A honra e a glória sejam dadas somente a ti, Senhor. Que no nome do teu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador, nós venhamos aprender da tua palavra nesta manhã. Que seja ministrado aos nossos corações a tua vontade e o teu querer, Senhor. Eu oro por esta nação também. Oro pelos teus filhos que estão ao redor do mundo clamando de joelhos, muitos nas ruas, pedindo o perdão e misericórdia de ti, Senhor. Nós clamamos pelo teu sangue, Senhor Jesus Cristo, que é o suficiente para nos salvar. Não com sacrifícios humanos, não, Senhor, mas simplesmente o teu sangue, que é suficiente para nos salvar, e por isso eu te peço, por esta lição, por esta nação. Abençoa também os nossos governantes que inteiramente estão fazendo aquilo que é bem pelo teu povo, aqueles que não estão botando jugo pesado sobre o teu povo. Abençoa também aqueles que estão também fazendo como o pastor, que é aquele pastor ladrão que está descrito lá em Ezequiel 34, para que estes também venham se converter, venham se arrepender dos seus maus atos, seus delitos, aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador e assim praticar a justiça, que é agradável a ti, Senhor. No nome de Jesus eu te peço. Amém. Bom, vamos iniciar a 12ª lição. Primeiramente eu vou fazer algumas leituras e assim sucessivamente aquilo que for
agradável acrescentar, irei acrescentar aqui. Bom, a lição desse domingo atrasado, nesse domingo pela manhã, é a lição de número 12, Jesus, o homem perfeito. O texto áureo, que se encontra em Lucas 2,52, diz: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2,52. A verdade prática diz assim: verdadeiro homem, verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. A leitura bíblica em classe se encontra em Lucas 2, do versículo 40 ao 52. Eu vou ler, os irmãos podem acompanhar. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não o souberam seus pais, pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho. Andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e os interrogando-os. E todos os que o ouviram admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Amém. Leitura bíblica em classe. Vamos dar prosseguimento à lição. A introdução diz assim: meu método de trazer a lição é ler a introdução, os tópicos, depois acrescentando pouco a pouco aquilo que for agradável a Deus. Novamente reitero. Introdução. Se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como o Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como um ser humano perfeito. Nele que devemos pensar, falar e agir. Já de início deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos sim que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra. É por esse motivo que somente Ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. Essa doutrina da Bíblia Sagrada, que está descrevendo aqui, é a doutrina da justificação que será passada na próxima lição. Hoje, mais tarde, será passada essa lição e disponibilizada nos canais da igreja. Tópico 1. Jesus, verdadeiro Deus. Professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Nesse tópico enfocaremos a sua divindade. Parte 1. Sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como o unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Antes de sua encarnação, ele estava no Pai e no Pai criou todas as coisas. Está descrito lá João 1:3. Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. Bom, o capítulo 8 de Provérbios, ele fala sobre a sabedoria. Salomão, que escreveu o livro de Provérbios, ele já está numa idade mais avançada, depois de ter tido todos as suas virtudes do seu reino grandioso.
rico. E nesse capítulo 8, há poucos versículos em que é usado na primeira pessoa e que dá a entender que é Jesus Cristo que está dizendo. Pois bem, vamos lá. Provérbios 8. Provérbios capítulo 8. Mais especificamente, o versículo 17. O 16 e o 17 diz assim, Provérbios 8, 16 e 17. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. 17. Eu amo os que me amam, e os que diligentemente me buscam me acharão. Aqui nós vemos que em todo o capítulo, aqui é o versículo onde mais se assemelha àquilo que Jesus propriamente diz. Como que a sabedoria, a própria sabedoria, vamos instituí-la como alguém, como um ser único. A sabedoria, um ser dotado de vida. A sabedoria, ela não poderia dizer, eu amo os que me amam, porque a sabedoria é simplesmente não é um ser humano, não é algo espiritual, que simplesmente é espiritual como Deus, como Jesus Cristo, como o Espírito Santo, que é Espírito. E porventura a sabedoria não é algo assim que ela tem vida própria por si. Então a sabedoria é uma parte de um todo, de alguém, de Deus, no caso, a qual nós pedimos a Ele e Ele nos dá. Então, por isso que somente nesse versículo pode estar descrito como a sabedoria aqui sendo Jesus Cristo. Pois bem. Parte 2. Seus atributos, grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida. Logo, ele tem vida em si mesmo, sendo Deus de Deus. Não, ele é Deus. Ele é Deus. Não vamos entrar em muitas profundidades teológicas, como propriamente a doutrina da Santíssima Trindade, que para muitos é controverso, mas ele é Deus. Sendo Deus de Deus, é como se particionasse Deus no seu todo, no 100%, particionasse Deus. Ele é Deus, ele é 100% Deus, assim como o próprio nosso Deus Pai, ele é 100% Deus, assim como também o Espírito Santo também. Ele não é 30%, 33% Deus, ele é 100%. É imutável. Ele é onipresente, onisciente, sabe todas as coisas. Sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra acha-se em suas mãos. Aqui cito alguns versículos. Eu não vou ler os versículos, mas mais posteriormente eu vou trazer alguns versículos da Bíblia. 3. Esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Quando de sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, até aquele momento de Jesus, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória. Vamos ler Filipenses 2, do 5 ao 11? Filipenses 2, do 5 ao 11. Pois bem. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo. Ele não esvaziou-se de si mesmo, ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Isso daqui é muito importante para essa lição de hoje. Ele tornou-se semelhante aos homens, não igual. E achando na forma de um homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz.
pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Bom, aqui nesse versículo, toda língua confesse que o Senhor Jesus é o Senhor, isso daqui só vai acontecer quando ele voltar. Ele morreu para que todo mundo fosse, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Porém, nem todos aceitarão. Infelizmente, nem todos aceitarão. Pois bem, vamos continuar aqui a parte 3. Conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso de seus atributos divinos sempre que necessário. Em sua oração sacerdotal, ele reivindica, junto ao Pai, não a sua divindade, mas a glória que desde a mais remota eternidade desfrutará no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era e é Deus. Jesus, verdadeiro homem. Tópico 2. A concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Isso daqui é muito importante e tem muitas passagens do Antigo Testamento que falam sobre isso. Parte 1. Jesus estava no seio do Pai. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. João 1,18. Mas não devemos supor que ele estivesse nativo, de maneira nenhuma, pelo contrário. Sendo ele eterno e o Pai da eternidade, os dois, no caso, participou ativamente da criação do mundo. Ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas vieram existir por intermédio dele. Sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria. Pois bem, como que Jesus trabalhava antes? O que ele fazia antes mesmo de a sua aparição no mundo? Pois bem, Apocalipse 13, 8. Apocalipse 13, 8. Diz assim: E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A fundação do mundo, ou seja, o início do mundo, quando Deus iniciou o mundo. Pois bem, voltando lá a Gênesis, o último capítulo agora, primeiro, Gênesis 1 diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. Nesse daqui, no princípio, Jesus já estava criado. Na verdade, ele já existia. O que aconteceu aqui ele já era o Cordeiro quando Deus instituiu esse capítulo. Esse capítulo vem muito depois por Moisés, obviamente, Gênesis. O primeiro capítulo, que é a historicidade da nação judaica, de onde eles vieram. E isso num contexto em que eles estavam andando pelo deserto, para que o povo soubesse a sua raiz, como iniciou a sua história. Por isso Deus deu a Moisés para que ele escrevesse essa historicidade. Só que antes de Deus criar o mundo, antes disso, Jesus já tinha sido escolhido como o Cordeiro de Deus, descrito em Apocalipse 13, 8. Pois bem, versículo 2: A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Essa treva sobre a face do abismo, muitos vão dizer que aqui Satanás ele já havia caído. Já havia caído do céu de glória, que a profecia sobre o rei de Tiro, Isaías 28 ou Isaías 14, Ezequiel 28,
relatam sobre essa queda do nosso inimigo. E aqui, essa trevas que já existia sobre a face do abismo, em Lucas ou João 12, não me recordo muito bem, deixa eu ver aqui, com auxílio do computador. Só um momentinho. Vou procurar aqui. É Lucas 10. Lucas 10, 18 ao 21. Vou ler. Lucas 10, 18 ao 21. Bom, Jesus respondendo aos seus discípulos o seguinte, ele estava falando, mestre, você até sobre o seu nome os demônios se sujeitam. Aí ele diz no versículo 18, respondeu-lhes ele, eu via Satanás como raio cair do céu. Note, aqui no céu, lá em Jó, está descrito que as estrelas da alva cantavam juntos. As estrelas, Jó 38:7, quando as estrelas da alva cantavam juntos. Jesus é descrito como a estrela da alva e o inimigo como a estrela da manhã, ou o contrário. Então eles juntos alegremente cantavam ao Senhor, lá no céu. E aqui, quando havia trevas, Jesus estava lá no céu e viu Satanás cair na terra como um raio. Por isso que está descrito em Lucas 10. Continuando o versículo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Note, versículo 4. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e as trevas. Aqui não está dizendo que foi criado o sol e a lua. Aqui está dizendo que foi feita uma separação entre luz e trevas. Os luzeiros foram feitos no quarto dia. No versículo 14 em diante, e disse Deus, haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite. Então, nesse versículo 4, Deus está fazendo separação entre o bem e o mal, Satanás e Jesus Cristo. Satanás e Deus. Em João, voltemos a João. João, no capítulo 1, disse, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Verbo, para nós, é ação. É ação. Então, quando diz verbo, no V maiúsculo, ação, aquele que age, aquele que faz a ação. Então, Jesus Cristo era a ação de Deus para combater o mal em si. Por isso que ele é o Cordeiro que veio para salvar o mundo. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Haja luz e houve luz, e foi feita separação entre luz e trevas. Nesse momento que Deus institui, haja luz e foi feita separação entre luz e trevas, aqui Deus fez a separação. Ele ordenou a salvação para os homens, instituindo Jesus Cristo como Salvador. Aqui foi feito. Então Deus não foi pego de surpresa com o pecado de Adão, ele já sabia. Já sabia. Para que o seu plano perfeito não fosse da seguinte maneira, com que todos os homens adorassem a ele num sentido automático como robôs, mas sim que acreditassem no seu Filho Jesus Cristo, que ele morreu para nos salvar. Tanto é, João, próprio livro de João
14. João 14. João 14, do versículo 9 em diante. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo que estou convosco que ainda não me conheceis, Filipe? Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Olha o versículo importante para esse dia histórico de hoje aqui na nação brasileira. Versículo 15, o mais importante. Se me amardes, daqui em diante, se me amardes, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador para que fique convosco para sempre. Pentecostes. Daí em diante. A saber, o Espírito da verdade, qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. 19 em diante. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Versículo 21. E o mais importante. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Note que é uma sequência. Para que aconteça o seguinte, tem que acontecer o anterior. Note. Eu vou ler o contrário, para que os irmãos possam entender. Para que Cristo se manifeste a nós, é necessário que Deus se manifeste a nós. Para que Deus se manifeste a nós, nós temos que amar a Cristo primeiro. E como eu amo a Cristo primeiro? Guardando os seus mandamentos e guardando eles. Guardando os mandamentos de Deus. Ter os mandamentos no nosso coração e guardando eles. Como eu faço a guarda dos mandamentos de Cristo? Que é o amor, descrito lá em Romanos 13, pelo apóstolo Paulo. Se eu amo meu irmão, eu não vou matar. Se eu amo meu irmão, eu não vou roubar. Se eu amo meu irmão, não vou adulterar, não vou querer a esposa dele. Vai passar uma moto aqui e fazer um barulho. Infelizmente. Pois bem. Se eu amo meu irmão, eu não vou querer de maneira nenhuma aquilo que ele tem. O amor. E João 15, Jesus dá um novo mandamento. Que esse é mais perfeito ainda. Se você ama o seu irmão, amar a ponto de dar a sua vida por ele. Porque não há amor maior do que este. Dar a sua vida pelo seu irmão. Propriamente Jesus Cristo fez uma nova interpretação que ele amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então aqui, olha só a sequência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não podemos dizer que amamos a Jesus simplesmente por dizer que amamos. É ter que saber os mandamentos dele e guardá-los. Esse é o que me ama. E aquele que me ama, ou seja, aquele que faz isso, ele me ama, aquele que me ama verdadeiramente, será amado de meu Pai. Olha só como essa é uma nova interpretação. Podemos definir, então, discernir disso, de que o amor de Deus não está naqueles que não amam a Cristo. Isso não quer dizer que essa pessoa, porventura, não virá a ter uma vida aqui na Terra regradas a boas virtudes materiais. Isso não quer dizer isso. Não quer dizer isso. Então, o amor de Deus não está nele, mas
a graça a qual Deus separa para os seus filhos está sobre aqueles que amam Cristo Jesus. Porque aqueles que amam a Cristo Jesus, baseado em João 14, 21, guarda os seus mandamentos. E conhece os mandamentos e guarda. Não é guardar a lei, eu não estou dizendo isso, guardar a lei. É simplesmente guardar aquilo que Cristo disse, ser um cristão verdadeiro. O amor de Deus está nessa pessoa. O amor de Deus está nessa pessoa. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Não diz que Jesus ama essa pessoa. É automático. Se essa pessoa ama Jesus, o amor do Pai vem sobre essa pessoa. E automaticamente o amor de Jesus também. Aí ele diz, eu me manifestarei a essa pessoa. Ou seja, se guardamos a lei de Cristo e amamos Ele verdadeiramente, Deus se manifesta naquilo que nós fazemos. Jesus Cristo se manifesta naquilo a qual nós fazemos. Pode ser a coisa menor que possa existir, mas Ele se manifestará naquilo a qual nós estamos fazendo. Por quê? Nós amamos a Ele e Ele nos ama. É um ciclo perfeito. Pois bem, vamos voltar à lição. Parte 2 do tópico 2. Profetizando o Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher. E em Malaquias, o sol da justiça. Entre ambos os livros há outras profecias carregadas de significados tanto para Israel como para os gentios. Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada. A de Abraão, a de Davi. Eu vou continuar lendo as partes aqui, porque eu vou trazer também uns versículos bíblicos aqui sobre Cristo. Só um momento. Parte 3. Encarnado no Novo Testamento. O Filho de Deus tornou-se de fato carne. Sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, é real. Por que o autor dessa revista está dizendo não era ilusória? O gnosticismo, a gnose, essa tese maligna de essa roupagem de adoração a Deus, diz que ela vem de uma doutrina grega de que dizia que a gnose gnosticismo já é uma doutrina grega, diz que o ser humano, aquilo que é matéria, a matéria é corruptível. Se a matéria é corruptível, há uma imagem, um espelho, como se fosse um espelho espiritual de que aquele que é espiritual, aquilo que é semelhante, por exemplo, essa garrafa d'água, ela é matéria. A água é matéria, então há no mundo espiritual uma garrafa espelhada dessa, de que ela é melhor, excelsa, ela é mais santa, a garrafa espiritual, do que essa material. Então tudo aquilo que é matéria, tudo aquilo que é material, ela é terrena, ela é imunda, ela é pecaminosa. Então, com base nessa doutrina, eles poderiam dizer o quê? Que Jesus não era Deus. Porque como que Deus, um ser perfeito espiritual, se tornaria carne para salvar o ser humano pecador? Entende? Por isso que aqui o autor dessa lição está dizendo, não era ilusória, é real. Com base nesse sentido. Só que hoje o gnosticismo, como é uma doutrina satânica, maligna, ela vem com outras roupagens, tentando refutar a imagem de Cristo, a imagem de Deus.
como nosso Salvador. Pois bem, continuar. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Sentiu nossas dores e incômodos, teve fome e sede. No jardim da agonia, experimentou profunda tristeza. A nossa semelhança à humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. Concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita, em nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado. Ele não estava sujeito, quer ao pecado original, quer ao experimental. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Aqui está dizendo sobre Gálatas 4, versículo 4 e 5. Em sua preferência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas, a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações. Grécia, por intermédio de seu idioma e filosofia. O exame natural das coisas pela luz natural da razão. E, finalmente, Roma, por meio de suas leis, governo de estradas de excelente qualidade. 5. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel sob a lei de Moisés e a de Roma. Tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tendo diante de Deus quanto dos homens, iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. E conforme veremos no próximo tópico, seu Jesus foi em todas as coisas o homem perfeito dos homens. Eu vou ler aqui com os irmãos um estudo. E o nome do estudo é Jesus Cristo, o centro da Bíblia. Jesus Cristo, o centro da Bíblia. Pois bem, aqui diz respeito à figura de Jesus Cristo em cada livro bíblico. Seja ele histórico, seja ele doutrinário, seja ele explicativo, de guerra, qualquer um. Todo ele. Pois bem, no Antigo Testamento, advento de Cristo, em Gênesis, Jesus ele era o descendente da mulher. Em Êxodo, o Cordeiro Pascual. Em Levítico, ele era o sacrifício expiatório. Bom, eu vou trazer os respectivos versículos. Em Gênesis, o descendente da mulher está descrito em Gênesis 3,15. Em Êxodo 12, do 5 ao 13, o Cordeiro Pascual. Em Levítico 4, do 14 e 21, o sacrifício expiatório. Em Números 20, do 7 ao 13, ele é a rocha ferida. Em Deuteronômio 18:15, ele é o profeta. Josué 5:14, o príncipe dos exércitos do Senhor. Aquele a quem Josué foi fazer a oração. E Josué foi fazer a oração e que ele tinha que tirar as sandálias dos pés dele, que o lugar era santo. E Josué se ajoelhou e ele recebeu a adoração. Então não era um anjo qualquer, era propriamente o Cristo. Juízes 3:9, o libertador. Ruth 3:12, o remidor divino. 1 Samuel 8:5, o rei esperado. Reis 1 Reis 4:34, o rei prometido. 1 Crônicas 3:10, o livro de Crônicas, o descendente de Davi. Esdras 7:10, o ensinador divino. Neemias 2:18 e 20, o edificador. Esther 4:14, a providência divina. Jó 19:25, o redentor que vive. Salmos 46, versículo 1, o nosso socorro e alegria. Provérbios 8, 26 ao 36, a sabedoria de Deus. Eclesiastes 12:10, o pregador perfeito. Em Provérbios 8, ele também é, como eu já disse antes, ele é aquela sabedoria
que ele diz: eu amo aqueles que me buscam. Aí é o Jesus Cristo, a sabedoria de Deus. Eclesiastes 12:10, o pregador perfeito. Cantares 2:8, o nosso amado. Isaías 42, o servo do Senhor. Jeremias 31:18, o Senhor dos exércitos. Lamentações 1:2, o Consolador de Israel. Ezequiel 33, o Senhor que reinará. Daniel 3:25, o quarto homem. Oséias 3:16, o esposo. Joel 3:12, o juiz das nações. Amós, capítulo 1, versículo 4, o 9 e depois o capítulo 4, versículo 6, o Deus do fogo. Obadias 2:1, não, Obadias versículo 21, perdão, o Salvador. Jonas, capítulo 2, versículo 9, a salvação do Senhor. Miqueias 2:13, o ajuntador de Israel. Naum 3:3, o cavaleiro da espada flamejante. Abacuque 1:13, o puro de olhos. Sofonias 3:13, o pastor de Israel. Ageu 2, versículos 6 e 7, o que faz tremer os céus e a terra. Zacarias 6:12, o renovo. Malaquias 3:1, o anjo do concerto. Isso tudo, Antigo Testamento. Tudo isso é Antigo Testamento. Novo Testamento, Mateus 2:6, o Messias. Marcos 15:9, o Rei. Lucas 12:8, o Filho do Homem. João 1:14, o Filho de Deus, o Verbo de Deus e tantas outras passagens. Atos 2:24, o Cristo ressurgido. Romanos 8:30, a justiça de Deus. 1 Coríntios 4:5, o Cristo crucificado. 2 Coríntios 4:5, a imagem de Deus. Gálatas 5:1, o Cristo que liberta. Efésios 4:15, a cabeça da igreja. Filipenses 1:21, o viver. Colossenses 1:28, o homem perfeito. 1 e 2 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4:14 e 2 Tessalonicenses 2:1, o Senhor que virá. 1 Timóteo 1, versículo 1, a nossa esperança. É um hino lindo da harpa cristã, diz, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. É lindo esse louvor. 2 Timóteo 2:1, o nosso general. Tito 3:6, o nosso Salvador. Filemão versículo 6, o doador do bem. Hebreus 7:3, o sacerdote eterno, ou o sumo sacerdote. Tiago 4:12, o legislador. 1 Pedro 2:17, o rei. 2 Pedro 1:2, o nosso Senhor. 1 João 5:1, o Cristo. 2 João 3, o Filho do Pai. 3 João 4, a verdade, versículo 4. Apocalipse 22:13, o Alfa e o Ômega. Então Jesus Cristo ele está descrito em toda a Bíblia. Tudo se afunila, um funil se afunila em Cristo. Tudo se afunila em Cristo. Algo importante para dizer agora sobre Jesus Cristo, o centro da Bíblia. 5 palavras se referem a Cristo. Na Bíblia toda se resume a Ele. Pois bem, todo o Antigo Testamento ele é a preparação da vinda de Cristo. Os Evangelhos é a manifestação, mas no sentido, ele se manifesta, mas também o Evangelho, todo mundo sabe, significa as boas novas. Quais são as boas novas? A salvação de Cristo. A salvação por intermédio dele. O livro de Atos é a propagação da sua palavra, do seu nome a todo mundo. É a propagação. As epístolas, as doutrinas paulinas, os 16 livros de Paulo, as 16 cartas de Paulo, a explanação. É quando Paulo explica toda a base teológica da sua doutrina. E Apocalipse é a consumação. Apocalipse é a consumação daquilo que é a palavra de Cristo. Note, não há um capítulo da Bíblia que não fale dele, que não fale de Cristo.
Ele é o plano perfeito. Ele é o homem perfeito. Ele é Deus, o nosso Salvador. Aquele que há nos redimir. Por mais que na terra hoje homens intentem perseguição contra nós os santos, Cristo é o homem perfeito. Ele nos salva. Lá nos céus há uma morada eterna que Ele está preparando para nós. Que Ele já preparou para nós. Então a sua salvação, a nossa salvação depende de crermos verdadeiramente em Cristo, guardar os seus mandamentos e amá-lo verdadeiramente. Depende disso, não depende de você saber muita coisa, não depende de se você faz procissão para tal lugar, não depende se você afugenta a si mesmo, castiga a si mesmo, não depende mais disso. Porque a lei, ela traz com que as minhas boas obras sejam colocar Deus contra a parede e dizer: Deus, eu fiz as boas coisas. O Senhor tem que me dar a salvação. Por isso que Deus deu a salvação aos homens pela graça. Mas antes, no Antigo Testamento, também era pela graça. Porque o israelita pecador, ele cria de que ele seria salvo no seguinte sentido: ele pegava um cordeiro, pegava um cordeiro perfeito, levava para o sacerdote, passava o seu pecado para o animal, matava, e aquilo era um incenso agradável ao Senhor. Ele estava salvo dos seus pecados a partir daquele momento. Perdoado, quer dizer, melhor. Ele cria de que, na verdade, ele tinha que crer de que ele seria salvo pelo cordeiro que viria a ser morto. Pelo Messias que haveria de vir. Então, a salvação dele dependia de crer em um Salvador que viria. Então, era pela graça e era pela fé ainda. Tanto é que em Hebreus 11 diz que pela fé Abraão, pela fé Moisés, Isaac, Jacó e tantos outros. Raabe, era pela fé que era a salvação, não era pelas obras. Só que o homem instituiu de que seria pela guarda da lei a salvação, pelo mérito próprio. Não há erro maior nisso, tanto é que hoje há pessoas que colocam qualquer outra coisa para que a pessoa seja salva pelo mérito próprio, como ir aos cultos, fazer procissão, campanhas de não sei o que. Não, meu irmão. A bênção de Deus sobre a vida de alguém é simplesmente pela vontade de Deus, Cristo. Simplesmente isso. Não é outra coisa. Voltar à lição. Jesus, tópico 3, já terminando, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Sim, era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito, que era ao pecado original, que é ao experimental. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum ele usou a nossa divindade, ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Não transformou pedra em pães, nem fez brotar água da rocha para aliviar sua fome e sede. Todo milagre que ele realizou foi em favor dos que procuravam. Os milagres que ele fez era para atestar, como se fosse um carimbo de que Deus estava agindo. Mais para isso, de que Deus havia enviado ao seu povo o Messias, que Cristo, que Deus se encarnou entre os homens. Há uma profecia sobre isso. Ezequiel 34. Lá em Ezequiel 34 fala que Ezequiel está falando dos pastores que comem a lã das ovelhas, a gordura das ovelhas. É o pastor malvado, o mau pastor, em contraponto ao bom pastor. Ezequiel 34.
Profecia contra os pastores infiéis de Israel. Aqui ele lista: ó pastores, ouvi a minha voz, você que come a lã das ovelhas, quando vem o lobo vocês deixam as ovelhas e o lobo vem, as arrebata, as desperta, mata elas, ele foge. É como se ele dissesse assim: vem o lobo e ele fala: esse salário aqui é pouco para isso. Como se fosse isso. Versículo 11, Ezequiel 34 diz: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Versículo 15, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Versículo 16, ele reforça, ele mesmo apacentará. Versículo 23, isso citarei sobre elas, sobre as ovelhas, um só pastor para as apacentar, o meu servo Davi, ele as apacentará e lhe servirá de pastor. E eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Os judeus, desde essa época, pré-exílio, que é Ezequiel, ele já tinha... O povo judeu já sabia que essa passagem falava sobre o Messias que viria. Então o povo já sabia. Só que em João 10, Jesus ele se manifesta como esse bom pastor que veio salvar suas ovelhas. O povo judeu não aceitou. O povo judeu não aceitou de maneira nenhuma. Vamos continuar aqui. O Senhor Jesus era um homem de dores experimentado nos sofrimentos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote. Deixa eu terminar aqui porque que os homens não aceitaram a Cristo. Olha só. Jesus Cristo, ele veio pregar contra esse sistema maligno que existia desde a sua época. Em João 10, ele fala a parábola do bom pastor. Ele diz, versículo 7, tornou-se, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, ele é o pastor, o bom pastor. 4 vezes o povo israelita que está ouvindo essas coisas, eles dizem, versículo 19, por causa dessas palavras houve outra dissensão entre os judeus. Já havia havido uma dissensão entre os judeus por causa da cura de um cego, é relatado no capítulo anterior, versículo 9. Muitos deles diziam, tem demônio e perdeu o juízo, por que o escutais? Por que vocês estão escutando ele? Ele tem demônio. Isso é o que eles disseram de Jesus. Diziam outros, está endemoniado, como um demônio pode abrir os olhos dos outros? Depois, eles queriam prender Jesus. No final, eles queriam prender Jesus, mas depois de dizer que ele tinha demônio, nós temos que matá-lo. Nós temos que silenciá-lo. E por último, quiseram prender Jesus. Por isso que lá no final desse capítulo, eles querem... Jesus, ele foge no final desse capítulo. Pois bem, por que Jesus ele diz que ele é o pastor, o bom pastor? Porque muitos já disseram que era o Jesus verdadeiro, mas só que eles eram charlatões. Eles só queriam o dinheiro. Eles só queriam o dinheiro. Versículo 1. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Ou seja, aquele que tenta entrar à porta das ovelhas, arrebatar as ovelhas, mas não entra pela porta, que é ele, Cristo, esse é ladrão. Ladrão e salteador, não tem outra coisa, é ladrão e salteador. Não tem outra explicação, é ladrão. Versículo 4. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, o pastor vai fazer isso, vai adiante delas, o bom pastor, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos.
Hoje, não é bem assim que acontece. As ovelhas conhecem a voz do pastor porque ele é estranho, porque o povo faz este pastor estranho. Há um versículo bíblico que fala que o povo, com comichão nos ouvidos, coceira, não querendo ouvir a verdade, eles ajuntarão para si pastores, falsos doutores, conforme a sua própria concupiscência. Conforme o seu próprio pecado, ajunta-se povo idólatra. O povo é muito idólatra, então vai juntar um pastor que é idólatra, que é a imagem deles. E aqui, versículo 8: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Jesus disse que esses que tentaram se fazer passar por mim, eles são ladrões e salteadores. São só ladrões, charlatões. Era um cumprimento profético de Ezequiel 34. Sobre a humanidade de Cristo. Vamos ler aqui Romanos 8, versículo 3 ao 4. Romanos 8, 3 e 4. Diz assim: porquanto que era impossível a lei, a salvação, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado. E por causa do pecado, na carne, condenou o pecado. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, ou seja, a salvação se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 1 diz, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, Jesus, ele tinha a humanidade completa, perfeita como nós. Ele não tinha pecado, mas se fez pecado. Por isso que na sua crucificação ele diz: Pai, por que é que me desamparastes? Não é que há um louvor muito difundido que Deus Pai o abandonou. Não. Deus Pai não o abandonou. Abandonar é largar de mão e deixá-lo sozinho. Deus Pai não o abandonou. Só que Deus é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o mal. Há um versículo sobre isso. Deus é puro de olhos e não pode contemplar o mal. Vou achar esse versículo. Abacuque 1,13. Tu, cujos olhos são puros e imaculados, e não podes ver o mal, e que não podes contemplar. Deus, naquele momento da crucificação em que Jesus diz, Senhor, porque me desamparastes, não é que Deus estava abandonando a Cristo. Deus, ele não poderia ver a Cristo e achar qualquer coisa bonita naquele momento, porque ele se fez pecado. Naquele momento, ele estava morrendo e levando consigo todo o nosso pecado. Deus Pai não o abandonou. Deus Pai o desamparou. É diferente. Totalmente diferente. Isso faz diferença total, teologicamente. Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Embora divino, Jesus não era humano, não era menos humano que Adão. Na plenitude de sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. A perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Eis
o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente e imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os homens, do que os céus, perdão. Hebreus 7:26. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito, nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. 1 Pedro 2:21-24. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas, ele é o nosso excelso modelo. Conclusão da lição. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, Hebreus 12, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas, e por ele ansiamos. Quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro. Irmãos, glorifico a Deus por mais essa oportunidade. Eu vou encerrar a lição por aqui mesmo. Mais uma vez reiterando, essa lição ela estará primeiramente no meu canal no YouTube, onde eu vejo os meus vídeos. Eu não tenho canal assim profissional em que eu gravo vídeos. Esse é o meu primeiro vídeo que eu gravo, vou colocar lá, mas será temporário, para colocar lá para depois postar no grupo no Facebook da igreja, Vidas no Altar. Por isso eu quero encerrar com mais uma oração. Quero encerrar essa lição com uma oração, para que Deus venha colocar essa palavra no nosso coração. Senhor nosso Deus, colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. Esta nação, todo o povo do Senhor nas Tuas mãos. Assim, meu Pai, eu peço para que tudo isso que está acontecendo seja elucidado pelo Senhor, a Sua verdade prevaleça neste lugar, que no nosso coração nós possamos colocar a Tua verdade, o Teu Evangelho, que o Senhor possa levar os nossos corações cativos para Ti, Senhor, e assim fazer-nos cada vez mais servos melhores. No nome de Jesus, insta esta aula no nosso coração, Senhor. Nos colocamos o mais alto possível, que é aos Teus pés ajoelhados, com o rosto em terra, adorando ao teu santo nome. Assim eu te peço, para que esse domingo seja maravilhoso na Tua presença. Abençoa esta nação, abençoa o Teu povo. No nome de Jesus eu te peço. Amém.